O primeiro ponto, como a gente identificar as nossas forças e as nossas fraquezas, tá? Existe um estudo que foi desenvolvido por um psicólogo e isso resultou na tese dele de doutorado. E o que que ele queria, na realidade, o desafio dele era entender por que que os soldados americanos respondiam de forma diferente para os seus superiores. E aí, fazendo esse estudo, ele compreendeu que existem 4 fatores que afetam no comportamento de todo ser humano. E todos nós temos um pouquinho desses fatores. É como se cada um de nós tivéssemos uma receitinha única, que nós tivéssemos uma porcentagem de cada um desses fatores. E tudo isso resulta na nossa programação mental. Então, vocês vão ver que muitos de nós aqui têm uma programação completamente diferente da outra. Isso significa que eu vou ter forças e fraquezas diferentes. Por isso que esse é um ponto-chave que eu questiono um pouquinho o nosso modelo de ensino, porque a gente tem um modelo único considerando que todo mundo é igual e as pessoas são diferentes. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora, tá? Dentro desses 4 fatores, a gente vai inicialmente, para ficar um pouco mais didático, dividir em 2 classes. Então, imagina assim: existe um grupo de pessoas que são extrovertidas. O que é uma pessoa extrovertida? É uma pessoa falante, tá? Que ela não tem vergonha de falar. Ela utiliza a fala para conseguir o que ela quer, tá? Existe um segundo grupo de pessoas, que é esses que estão aqui na esquerda, que eles são introvertidos. Eles falam pouco, mas observam mais. Então, é aquela pessoa que ela chega no ambiente, ela não fala nada, ela simplesmente está observando, tá? Aí eu acho que já dá para vocês começarem a pensar um pouquinho sobre vocês. Se você é falante, possivelmente você está nesse grupo da direita. Se você é mais quietinho, está aqui nesse grupo da esquerda, tá? Aí a gente vai fazer uma segunda divisão. Imagina que tenham pessoas que são mais racionais. Uma pessoa racional, a mente dela gira em torno de realização de tarefas. É aquela pessoa que ela está o tempo todo buscando o que fazer. As tarefas são prioridades para ela. É uma pessoa que utiliza uma mentalidade de forma mais racional. E existe um segundo grupo de pessoas, que é o que está aqui embaixo, tá? Que são pessoas mais emotivas, mais sociáveis, tá? Então, esse grupo que está aqui embaixo são pessoas que a socialização é mais importante do que as tarefas. Então, são pessoas mais emotivas, tá? Tudo bem, pessoal? Deu para vocês se situarem aqui? A gente vai ver cada um deles aqui com mais detalhes, tá? Se tiver alguma dúvida, podem ir colocando no chat, que eu consigo visualizar o chat aqui, conforme a gente vai interagindo, tá? Vamos falar sobre o primeiro. O primeiro são pessoas que têm um alto fator do que nós chamamos de dominância. O que é dominância? Então vamos lá, a gente está falando de uma pessoa extrovertida. Então, é uma pessoa que ela chega no ambiente e ela tenta dominar o ambiente, ok? Então, ela chega, ela fala, a mentalidade dela está em foco nas tarefas. Então, imagina alguém no trabalho que ele não dá bom dia, ele já chega assim: terminou aquele relatório lá? Você entregou aquela tarefa? Você já fez isso? Você já fez aquilo? A mente dela está sempre nas tarefas. Tarefas são prioridade, tá? É uma pessoa extremamente agitada, ela está o tempo todo fazendo alguma coisa e ela busca ela é motivada por desafios e por eficácia. Então, o que que é eficácia? É saber fazer, é aquela pessoa que ela tem um senso de direção. Olha, eu quero aquele resultado ali, a gente vai para lá. Não sei como, mas a gente vai conseguir esse resultado. E isso é tanto para a vida pessoal como profissional. Ah, eu quero emagrecer tantos quilos. Ela tem essa clareza muito grande e ela faz de tudo
para atingir o resultado que ela quer. E ela usa o poder para influenciar os outros a ajudá-la nesse resultado. São pessoas excelentes para cargos de chefia, tá? Por quê? Porque a mente dela é isso, é resultado. É a pessoa que tem meta, que está o tempo todo com a cabeça no resultado. E ela direciona a equipe para conseguir esse resultado que ela deseja, tá? É uma pessoa que às vezes é vista como intolerante, difícil, porque uma das dificuldades está as relações humanas. É muito racional, então as tarefas são prioridades, tá? São pessoas que a palavra-chave é ação, tá? A pessoa que tem esse alto fator de dominância, ela tem muita ação. Por isso nós chamamos de executora, aquela pessoa que executa. Ela executa o tempo todo. Por isso que ela é agitada. Porque quando eu faço, eu atinjo um resultado, eu tenho uma realização. Essa realização aumenta a minha dopamina, aumentou a dopamina, eu tenho motivação. Lembra quando eu mostrei para vocês a pirâmide lá da sabedoria? Essa pessoa aqui, executora, é aquela pessoa que a ação ela tem. Só que às vezes ela falha embaixo. Às vezes ela não tem conhecimento suficiente, ela não tem informação suficiente, ela tem muita dificuldade de pensar. Lembra que o conhecimento é você pensar, você conectar os pontos, tá? Por que ela tem dificuldade de pensar? Porque a cabeça dela é só ação, só fazer. Então ela tem dificuldade de pensar, de planejar. Então, às vezes, ela pode ter resultados ruins. Essa pessoa conquista resultado, mas muitas vezes, quer dizer, quando eu falo muitas vezes, é claro que depende, tá, pessoal, de cada um. Mas assim, pode acontecer dessa pessoa não ter os resultados que ela deseja. E se esse resultado não é o que ela deseja, muito possivelmente ela está com um problema ali embaixo. Informação e conhecimento não é o suficiente. É a pessoa que não planeja, ela é impulsiva, tá? Às vezes ela é vista como intolerante, como agressiva, aquela pessoa difícil, tá? As relações humanas é um ponto fraco dessas pessoas. Então, o que ela tem de força? Ação. Ação é uma força muito grande dessas pessoas. Desafio, elas adoram coisas difíceis, né? Imagina aquele médico que trabalha no pronto-socorro. Esse perfil aqui é perfeito, porque ele vai lá e vai resolver aquele problema rápido, tá? Então, assim, são pessoas que gostam de coisas difíceis, se matriculam no CrossFit, fazendo aquelas coisas agitadas, com busca no resultado, meta, é isso, tá? Esse é um perfil aqui bem característico. Alguém conhece alguém com esse perfil, ou se identificou aí, digita no chat. Conseguiu pelo menos mentalizar alguém que vocês conhecem que tem esse perfil, tá? São pessoas bem impulsivas. Primeiro faz, depois pensa, tá? Mas tem uma habilidade muito grande em fazer. Digitem aí para mim no chat. Alguém conseguiu mentalizar alguém assim? Alguém conseguiu encontrar uma pessoa assim? Alguém se identificou com esse perfil, tá? Quando eu falo desses perfis, eu gosto de deixar muito claro que não tem certo, não tem errado e não tem melhor nem pior, tá? A gente precisa de pessoas com todos esses perfis, ok? Então, assim, todos vão ter pontos fortes e todos vão ter pontos de melhoria, tá? Ó, o Cláudio está falando que ó, o meu chefe tem esse perfil executor. Esse perfil é muito comum em cargos de chefia e também é muito comum naquela pessoa que tem aquele espírito empreendedor meio que nato, tá? Porque é muito com essa visão de ação, de resultado, de bater meta, tá? Esse outro perfil comunicador são pessoas que têm um alto fator de influência. Então, aqui é uma pessoa extrovertida, e que tem aquela extroversão que influencia os outros. É a pessoa persuasiva, simpática, tá? Aquela pessoa assim que ela se conecta com os outros com muita facilidade. Então imagina o seguinte, ela vai para um congresso. Ela não presta atenção em nada técnico, ela nem sabe o que foi falado nas palestras, mas ela deu cartão para todo mundo. Ela conversou com todo mundo, ela sabe todo mundo que está ali no evento e ela fez um baita de um network. É isso, essa é a grande força dela, os relacionamentos. Ela busca por relacionamento o tempo todo, tá? Eu acho que todo mundo, se for lembrar aí na fase de escola, tinha aquela criança que ela não prestava atenção no professor, que ela sempre estava conversando.
Essa é a criança comunicativa, esse é o perfil comunicativo, tá? Essas pessoas, a grande força delas está no relacionamento. Então, para vendas, para negociação, para atividades que vai lidar com gente, isso elas fazem muito bem e elas precisam disso. Uma pessoa com esse perfil, se ela for colocada num ambiente que não tem pessoas, ela não performa. Não adianta você colocar uma pessoa comunicativa trancada numa sala para fazer planilha, fazer um curso à distância, ou então trabalhar remoto. O negócio dela é gente, e ela motiva, é aquela pessoa assim, super para cima. Tá? Então, às vezes, aonde ela tá, ela motiva todo mundo, ela contagia todo mundo. É aquela pessoa assim que às vezes é gostoso estar perto dela, ela é simpática, é super otimista, sempre está com um pensamento positivo, tá? O foco é sempre relacionamento. Ponto fraco, falta de foco, falta de atenção, tá? Pessoas que são muito comunicativas sofrem com falta de foco e atenção. Por quê? Porque o foco delas não é fazer tarefas, o foco delas é se relacionar. Esse é o ponto-chave. E aí, se você começa a dar trabalho para ela, tarefas, ela vai ter dificuldade. Principalmente num ambiente que tem pessoas. Então, é aquela pessoa assim, tocou o celular, alguém conversou com ela, ela para tudo que ela está fazendo e a atenção dela está nas pessoas. Entre fazer uma tarefa e conversar com alguém, o conversar com alguém é mais importante. É aquela pessoa assim que ela precisa comprar um pão. Então, por exemplo, um executor, ele vai comprar esse pão em 5 minutos, porque qual que é o resultado dele? Chegar em casa com os pães. Então, ele vai lá, faz o caminho, compra o pão e volta, não fala com ninguém. O foco dele está em comprar o pão. O comunicador, o foco dele está em conversar com todo mundo na rua. Então, cada pessoa que ele encontra, a pessoa que está na fila do pão, ele vai conversando, ele vai interagindo. E aí, uma coisa que se faz em 5 minutos, ele faz em meia hora, em uma hora, muitas vezes. Chega na fila, conversa com todo mundo, vai pegar o ônibus, faz amizade com todo mundo que está no ponto, ele vai se conectando. Essa é a palavra. Criando conexões, tá? São pessoas que têm muita dificuldade de planejar, tá? Os pontos fracos de um comunicador está na realização de tarefas. Então, eles têm dificuldade em planejar, eles sofrem com falta de foco, eles procrastinam demais, tá? E sofrem com acabativa. O que é acabativa? São super animados para começar as coisas. Tudo que você fala com eles, eles topam. Só que essa animação, né? Eu vou fazer um projeto novo, vou empreender, vou estudar para um concurso tal. E aí essa pessoa começa a contar para todo mundo aquilo que ela vai fazer. E aí o que acontece? O nosso cérebro ele trabalha por ganhos. O que é ganho? Produção de dopamina. Toda vez que eu tenho um resultado favorável, né? Eu produzo dopamina, tenho esse senso de realização. E a pessoa comunicativa, ela consegue, né, esse resultado, esse ganho, sem terminar as coisas. Por quê? Porque quando ela fala, quando ela comunica, as pessoas celebram com ela, nossa, que legal que você vai fazer esse projeto e tudo mais. E aí o cérebro identifica como tarefa concluída. E aí ela perde a motivação. E ela começa a fazer outra. E aí ela vai saltando de tarefa em tarefa e não conclui nada. Começa um monte de curso, começa a ler um monte de livro, não termina nenhum, não termina os cursos, não termina nada. Muita iniciativa e pouca acabativa, tá? Então essas são as grandes dores dessas pessoas, tá? Alguém se identificou com esse perfil comunicativo? Alguém conhece alguém com esse perfil? Vai colocando aí para mim no chat, tá? Vão interagindo aí também. Então, o que a gente colocou agora, né? Nós falamos sobre os dois perfis do lado direito, que são as pessoas mais extrovertidas, mais impulsivas. Agora a gente vai falar dos perfis mais introvertidos, tá? Então a gente tem esse perfil planejador, que o fator dele está associado com estabilidade. É a pessoa que busca por estabilidade. Esse é o perfil da carreira pública. A maioria das pessoas que têm esse perfil buscam excessivamente por cargos públicos. Por quê? Porque segurança é um ponto forte para esse perfil. Então, é aquela pessoa que ela é muito observadora, ela não é uma pessoa comunicativa, tá? Ela chega no ambiente,
ela observa primeiro o que está acontecendo. Se ela vai falar alguma coisa, ela vai perguntar, tá? É uma pessoa super observadora e tem alguns pontos que é importante. Vejam aqui que esse perfil, ele está nessa região aqui de sociabilidade. Então, é uma pessoa sociável, uma pessoa fácil de lidar, tá? É uma pessoa bem carismática, apesar de não ser uma pessoa comunicativa, mas é aquela pessoa bem tranquila, bem calma, bem serena. E uma coisa que é muito importante para ela é colaboração. É a pessoa que ela precisa ter um senso de colaboração. E aí, o que que acontece, né? Esse lado muito colaborativo dela faz com que ela procrastine fazendo as tarefas dos outros, fazendo as coisas para os outros e não fazendo as suas próprias atividades. Então, é aquele colega que ele chega no trabalho, ele ajuda todo mundo, ele faz as coisas para todo mundo e o dele vai ficando para trás. É aquela pessoa que ela pensa mais em si próprio do que nos outros. É comum pessoas assim irem trabalhar na área da saúde, ou ser professor, né? Fazer alguma atividade que precisa cuidar das pessoas, né? Colaborar, cuidar. Isso é muito forte para eles. São pessoas que têm muita empatia, conseguem se colocar no lugar do outro com muita facilidade. Então, duas coisas que é fundamental. É a busca por colaboração. Então, como eles gostam de ajudar, eles são muito leais. Então, são pessoas muito confiáveis, tá? Eles são muito leais aos outros. E essa busca incessiva por segurança. Ele precisa de senso de previsibilidade. Eu preciso saber o que vai acontecer. E esse fato de precisar saber o que vai acontecer é o que faz com que essa pessoa ela precise de planejamento. Então, assim, muitas vezes, pessoas com esse perfil, elas são vistas como lerdas, como pessoas devagar, mas elas não são, desde que seja possível planejar, tá? Então, por que que eu falo isso? Se você oferecer para a pessoa, né? Se a pessoa tiver no ambiente dela as condições que ela necessita, ela performa. Então, uma pessoa planejadora, o que que ela precisa para performar? Ela precisa planejar. Não adianta pôr pressão. Não adianta falar que o resultado é para ontem. Ela não faz. Se você colocar pressão, ela não sabe o que fazer, né? Eu dei o exemplo do médico do pronto-socorro. Se você tiver um médico lá, né, um paciente, às vezes chegando lá no pronto-socorro com um alto grau ali de emergência, essa pessoa talvez não vai conseguir resolver esse problema, porque ela precisa pensar para agir. Ela precisa pensar para tomar uma decisão. Ela não consegue tomar decisão ali no ato. E isso é para pequenas coisas, tá, pessoal? Se você chegar e fizer um convite, fala assim, gente, quem quer ir para o churrasco amanhã? Os executores e os comunicadores levantam a mão na hora. Uma pessoa planejadora, não. Ela vai olhar na agenda, ela vai te dar resposta daqui uns 2, 3 dias. Ela não responde no ato. E ela é emotiva, tá? Então, assim, ela pensa primeiro nas pessoas. Então, ó, ela é o oposto. Esses perfis que vocês veem aqui na diagonal, aqui, ó, o executor e o planejador, eles são o oposto. Qual é a força do executor? Ação. Essa é a dor de um planejador. Ação. Tá? Essa é a fraqueza de uma pessoa com esse perfil. Baixa ação. Tá? Qual que é a grande dor de uma pessoa executora? Planejar. É isso um planejador faz bem. Então, eles são os opostos aqui, um dos outros. E aqui também, né, o comunicador e o outro que a gente vai conversar agora também são os opostos, tá? Alguém se identificou com esse perfil planejador? Digita aí para mim no chat, tá? Ponto fraco é ação, então são pessoas que têm pouca ação, tendem a procrastinar, tá? Por quê? Porque muitas vezes colocam as coisas dos outros como prioridade, tá? E porque muitas vezes tem medo de fazer as coisas, né? Por falta de segurança. Se ele não se sentir seguro, ele não faz, tá? Então, uma pessoa com esse perfil, lá naquela pirâmide que eu mostrei no começo, às vezes ela tem conhecimento, mas ela não está conseguindo agir. Aí precisa trabalhar o quê? A ação, tá?
Uma coisa que eu vejo assim que é muito delicado quando a gente fala desse perfil é uma facilidade muito grande de entrar na zona de conforto. Como ele busca muito por segurança, às vezes, para manter essa segurança, ele cai na famosa zona de conforto. E aí isso bloqueia, às vezes, ele de se desenvolver, tá? Então, aqui são pontos de atenção. Então, sofre com procrastinação, com falta de foco, né? Esses perfis aqui, mais voltado para o lado humano, tendem a sofrer com falta de foco, com procrastinação, com muito mais facilidade do que os outros, tá? Mas, em compensação, essas pessoas aqui, elas são mais criativas, tá? Comunicador e planejador, por exemplo, são pessoas mais criativas. Os perfis voltados a tarefas têm baixa criatividade, mas tem muito foco, tá? Então, aqui eu tenho excesso de foco, e excesso de foco bloqueia a minha criatividade, tá? E o que que é esse perfil analista, né? O perfil analista são pessoas também introvertidas, tá? Mas aqui o que que acontece? A diferença de um analista para um planejador é que o analista, o foco dele é tarefas, não é as pessoas, só que são tarefas com alta precisão. Aquela pessoa metódica, que ela faz tudo caprichado, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo com método, né? Tudo com alto padrão, tudo com muita excelência, tá? Normalmente são pessoas que às vezes tendem a ser pesquisadores, né? Aquelas pessoas que vão trabalhar com análise de dados, tudo é muito certinho. Então, é uma pessoa muito observadora, quieta, tá? Aliás, um dos pontos fracos de uma pessoa analista é a comunicação, é os relacionamentos, tá? Todos os perfis que são voltados para a tarefa, a dificuldade está nos relacionamentos. Ele não é grosseiro como o executor. O executor, às vezes, ele é grosseiro, aquela pessoa que dá umas patadas, assim. O analista, às vezes, ele não dá essas patadas, mas ele não fala, ele é quieto. E tem muita dificuldade de se comunicar, tá? Se comunicar, que eu falo em relação a criar relacionamentos. Se for para ele dar uma aula, por exemplo, ele vai embora. Por quê? Porque é técnico. É uma pessoa que ela tem uma noção muito grande de começo, meio e fim. Ela tem uma organização mental muito grande das informações. Então, para uma comunicação técnica, ele faz muito bem, mas não é aquela comunicação que conecta, tá? Ponto fraco, super crítico, né? Com ele mesmo, com as coisas, com os outros, uma facilidade muito grande para ver riscos. Então, o fato dele enxergar os riscos faz com que ele seja crítico. É uma pessoa mais insegura, tá? Tem dificuldade com relacionamento. E esse aqui é a maior dor, que é o perfeccionismo. O fato dessas pessoas serem perfeccionistas faz com que elas sejam devagar para entregar as coisas. Ou seja, ele fica buscando o tempo todo, tá? Por fazer o máximo, as coisas com máxima perfeição possível, tá? E nunca entrega. Precisa fazer um novo curso, porque eu não sei tudo ainda. Ele sempre vai, nunca tá pronto, nunca tá pronto. E aí ele fica preso e não consegue, muitas vezes, ter resultado, tá? Mas a grande habilidade dessas pessoas é essa facilidade de conseguir regras, conseguir procedimentos, conseguir métodos, entregar uma coisa o mais preciso possível, tá? Ele é o oposto do comunicador. A dor dele está na comunicação. Todos esses pontos fracos aqui do comunicador é pontos fortes de uma pessoa analista. Ela planeja, ela tem foco. Se ela procrastina é por medo, por insegurança. Às vezes a insegurança faz com que ela não faça algumas coisas, tá? Então, assim, é um foco em tarefas, mas é muito diferente do executor. Ele é devagar, ele entrega com muita perfeição as tarefas, tá? Tudo bem, pessoal? Conseguiram se enxergar aqui nesses quatro perfis, tá? Esse é o primeiro ponto para a gente começar a trabalhar essa questão de máxima performance. Quem sou eu? Qual é as minhas características? O que que eu tenho de forças e o que que eu tenho de fraquezas? Então, por exemplo, uma pessoa, né, que está empreendendo, que está estudando para concurso, quais são os obstáculos de você atingir esse resultado? Os obstáculos estão aqui, são suas fraquezas, que precisam ser trabalhadas. E os seus pontos fortes? É isso que você precisa começar a dar mais atenção,
Quais são esses pontos fortes? O que você tem como força? A vida, ela é um jogo. Quais são as armas que você tem para jogar? São as suas forças. O executor está na ação. O comunicador está nos relacionamentos, ele influencia todo mundo. O planejador, ele está cooperando, ele consegue cooperar e ele consegue planejar. O analista consegue fazer tudo com muita eficácia, com muita precisão, tá? Com muita eficiência, né? Muita precisão. Mas todos têm pontos fracos. Então, esse é o primeiro ponto para a gente começar a trabalhar essa máxima performance. Eu descobri quem eu sou e potencializar essas características positivas e começar a minimizar esses interferentes. Então, por exemplo, uma pessoa que é comunicativa, a gente precisa trabalhar o quê? Ferramentas de planejamento, de falta de foco, para parar de procrastinar. Uma pessoa que é planejadora também, eu preciso começar a trabalhar o quê? Coisas que levam ela à ação. O que faz ela fazer? Então, para tudo isso tem ferramentas. Eu preciso começar a trabalhar os meus pontos fracos. Não estou dizendo para você ser o melhor nos seus pontos fracos, não. Mas para esses pontos fracos não te interferirem tanto e você decolar nos seus pontos fortes. As suas armas estão nos seus pontos fortes. Então, se eu pego uma pessoa analista e coloco ela para vender, para falar com pessoas, eu estou colocando ela para fazer a maior dor dela e não estou valorizando o que ela tem de força. Aí eu coloco um comunicador para ficar analisando planilha trancado numa sala. Isso é função de jornalista. É isso que ele faz muito bem. Então, esse é o primeiro ponto. Será que o que eu faço hoje está valorizando as minhas características ou está valorizando a minha dor? Tem muita gente que não consegue ser aprovada em entrevista de emprego porque vai buscar uma vaga que não está alinhado com o perfil. É simples assim. Tá? Às vezes não é conhecimento técnico, você fala, ah, mas eu me sinto incompetente, fui lá e não consegui. Não é questão técnica. Às vezes eu preciso de uma pessoa comunicativa para a vaga e você não é. Às vezes eu preciso de uma pessoa analista para a vaga e você não é. Muita gente é reprovada em entrevista de emprego por conta disso. Às vezes você está procurando por vagas que não estão alinhados com você, tá? Tudo bem, pessoal? Tá fazendo sentido?